Então vamos lá, vamos falar então sobre a parte aí das críticas. Mas eu acho que o mais importante é nós definirmos o que é uma crítica, né? O que é, afinal de contas, uma crítica? Existem vários tipos de crítica, né? Não podemos dizer que alguém que chega para você e diz, nossa, o que você está fazendo é um lixo, é o mesmo que alguém que chega para você e diz, olha, eu não gostei daquilo que você fez, por isso e por aquilo. Então existem críticas diferentes, tem pessoal que divide em críticas construtivas e críticas destrutivas. Eu não sei se o certo seria colocar essa régua, tá? Mas a verdade é que existem críticas que você vê que elas têm o intuito de fazer você melhorar, e tem aquelas críticas que têm o intuito de fazer você ir para baixo, te prejudicar, te deixar mal, em que a pessoa está descarregando. Independente dessas críticas, de um tipo ou outro de críticas, eu fui vendo uma coisa, que quanto mais iniciante é a pessoa na parte da profissão ou na parte de empreender, mais as críticas afetam ela. Quanto menos madura ela está, mais as críticas afetam ela. Como é que geralmente quem está começando lida com as críticas? Tá? Em primeiro lugar, quem está começando, essas pessoas tendem a receber muito mais críticas de pessoas próximas do que de pessoas que não conhecem elas. Quem é que aqui já recebeu críticas de pessoas próximas? Essas pessoas são as mais fáceis de nos criticarem no início da nossa carreira. E por quê? Porque elas têm mais intimidade, elas têm mais proximidade. Eu estava lendo no livro Originais do Adam Grant, que ele fala o seguinte, uma coisa bem interessante. E eu senti isso na pele durante as últimas semanas, que quanto mais a pessoa tem uma afinidade com a gente, mais facilmente elas nos criticam. Eu não sei se vocês viram o post que eu fiz sobre a questão do sotaque, né? Porque eu falo tanto português do Brasil como português de Portugal. E às vezes eu gravo vídeos em português de Portugal. Só que o que acontece? Como eu moro no Brasil, eu acabo trazendo algumas expressões brasileiras para o meu português de Portugal. Então, sei lá, às vezes, em vez de falar cão, eu falo cachorro. Por quê? Porque, como eu moro no Brasil, vem na minha cabeça primeiro cachorro, apesar do sotaque ser em português de Portugal. E o interessante é, a maioria das críticas que vêm daí são provenientes de brasileiros que moram em Portugal. Olha que louco. Quando eles deveriam ser os primeiros a compreender, tá? A compreender a situação. Então, a maioria dessas críticas, não quer dizer que não tem de portugueses, tá? Mas a maioria delas vem de brasileiros que moram em Portugal. E olha aí esse brasileiro tentando falar português de Portugal, perdeu a originalidade, que falso, etc. Por que que vem dessas pessoas? Porque elas se sentem mais à vontade para criticar alguém que elas consideram brasileiro, como elas, né? Por quê? Não sei por quê, nesse caso específico, por conta da nacionalidade, mas a verdade é que essa proximidade acaba por gerar talvez mais uma vontade. Elas se sentem mais à vontade, mais encorajadas a criticar quem é próximo. Isso acontece também quando você está começando alguma coisa nova, uma profissão. Se você começar a criar conteúdo na internet, as pessoas vão dizer: nossa, agora virou blogueirinha, agora você quer ser influencer. Se você começar uma nova profissão, as pessoas vão dizer: nossa, mas você tem certeza? Eu conheci um fulano que comprou uma coisa na internet e teve aquele problema e deram um golpe nele. Ou cuidado, que eu vi uma notícia de não sei do que. Tá? Então, o que acontece? Essas pessoas próximas tendem a criticar muito mais facilmente. Então, saibam que é normal quando você está começando as pessoas próximas te criticarem. Segunda coisa, quando você está começando, só que o que acontece? Quando você começa a ser bem-sucedido, as críticas desaparecem. Desaparecem. Elas só acontecem quando você está começando. Depois que você começa a ter resultado, essas suas pessoas próximas não te criticarão jamais. Jamais. Aí você começa a receber críticas das pessoas que não te conhecem. Mas quando você está começando, quando você está nessa fase aqui, iniciante, você vai receber críticas das suas próximas. E quando você começar a se sair bem, essas pessoas próximas vão dizer: parabéns, Luciano, eu desde sempre vi que você tinha muito potencial e que realmente eu sempre acreditei em você. Mas eram aquelas pessoas que não se lembram que naquele momento inicial elas te criticavam. Então saibam que isso vai acontecer. Você começa, pessoas próximas criticam, lá na frente são as primeiras a te elogiar. Outra coisa, quando você está começando, qualquer crítica vai te afetar muito. Então é o seguinte, se vocês estão começando a fazer algo novo, qualquer crítica vai afetar muito vocês. Muito mesmo. Eu lembro que quando eu comecei, eu comecei com blogs, né? Então, naquela época não tinha rede social, praticamente as pessoas não usavam rede social.
E a crítica, como é que ela era feita? Ela era feita em comentário embaixo do texto do blog, ou era feita através de um e-mail que as pessoas mandavam. E eu lembro que eu recebia um e-mail criticando um texto meu, eu ficava a tarde inteira pensando no assunto. A tarde inteira. E eu não conseguia nem trabalhar. Só pensando naquela crítica daquele e-mail daquela pessoa que eu nunca vi na minha vida. Então, assim, é plenamente normal que no início as críticas te abalem muito. Então, saibam que você não está sozinho. Por que eu quero reforçar isso? Porque às vezes o pessoal começa uma nova profissão, começa uma nova habilidade, recebe algumas críticas, não sabe lidar bem com isso e conta a história para ele mesmo o seguinte: eu realmente não sirvo para isso, eu não sei lidar com críticas, eu me abalo muito com elas. Veja fulano, veja ciclano, nossa, como eles lidam bem com as críticas. E algumas pessoas desistem de uma nova profissão, de uma nova habilidade, porque acham que não têm capacidade de lidar com as críticas, porque as críticas afetam muito elas. Errado. As críticas te afetam justamente porque você está começando. Só que o que a pessoa geralmente faz? Ela se compara com aquela pessoa mais experiente e que lida muito bem com críticas. Então o pessoal me diz, Luciano, nossa, eu queria saber lidar com as críticas como você faz, com humor, mostrando isso como conteúdo. Você vai saber, espere 10 anos. Você vai saber, espere 10 anos. Então aquela pessoa que está começando algo há um ano, acha que vai conseguir lidar tão bem com as críticas como o Luciano, que está há 10 anos. Não, talvez você não precise de 10 anos, talvez você precise de 2 anos, talvez você precise de um ano. Depende também de cada um, da sua personalidade. Mas saiba que não se compare no início e realmente elas vão te afetar bastante. Outra coisa, quando você receber uma crítica, você vai achar que todas as pessoas têm a mesma opinião que aquela pessoa. Então, se alguém vai lá e diz para você, nossa, meu, seu conteúdo é um lixo, você vai achar indiretamente que todo mundo acha isso. É ou não é? Ou se alguém diz para você, nossa, como a sua voz é irritante, você vai achar que todo mundo acha a sua voz irritante. É ou não é, pessoal? A gente acha que todo mundo tem a mesma opinião. E não é assim. Aquela opinião é relativa àquela pessoa, naquela situação, no momento dela. Então saiba diferenciar. Não é porque aquela pessoa falou aquilo no seu trabalho que todo mundo acha isso. Isso serve para gestão de tráfego, mas serve para qualquer área. Pessoal, eu sou social media, eu tenho um trabalho numa empresa, recebi uma crítica. Isso serve para todo mundo, não só para gestor de tráfego. Outra coisa no início da sua carreira é você quer agradar todo mundo. É normal isso também. Você se sente tão inseguro que você quer agradar todo mundo. E aí o que acontece? Você recebe críticas e elas te abalam bastante. Elas te abalam bastante porque você quer agradar todo mundo. E uma coisa que você vai compreendendo com o tempo é que você não deve agradar todo mundo. É o pior erro que você pode cometer, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Só que no início você quer, por quê? Porque você tem inseguranças. Então você sente na obrigação de agradar todo mundo. Outra coisa, você leva críticas para o seu lado pessoal. Então você recebe uma crítica, vamos dar um exemplo. A sua aula é um lixo. E você, ao invés de deixa eu tentar entender se a crítica dessa pessoa faz sentido. Será que a minha aula foi ruim? Você leva isso para o seu lado pessoal. Então você transforma aquele comentário do a minha aula foi um lixo, a sua aula foi um lixo com eu sou um professor lixo. Então você transmite isso como uma característica para você quando você está começando. Isso te abala bastante, porque isso te faz muitas vezes desistir de uma nova profissão. E, por último, quando você é um iniciante, você perde horas e horas com essa crítica na cabeça. Isso fica lá te afetando. Às vezes você vai dormir mais tarde, ou você não consegue dormir porque aquilo está afetando a sua cabeça. Ou então você recebe uma crítica ali, tipo, às 9 da noite. Putz, estragou sua noite de sono. Acabou sua noite de sono ali. Acabou. Então, isso é os sintomas de quem é iniciante.